Paz e luz, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje vamos falar sobre algo que pode estar acontecendo na sua vida neste exato momento, mesmo que você ainda não tenha percebido plenamente. Você tem sentido ultimamente que algo está diferente? Uma inquietação interna que não consegue explicar, uma sensação de que, mesmo quando tudo parece normal na superfície, algo profundo está mudando dentro de você? Isso não é coincidência. Isso não é apenas sua imaginação. Há momentos na vida de uma pessoa em que Deus inicia um processo de escolha, um chamado, uma separação para algo maior. E esse processo quase sempre começa com sinais sutis, sensações internas que o mundo exterior não consegue ver nem entender. Nas Escrituras, em Samuel capítulo 16, versículo 7, Deus diz a Samuel: "O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência exterior, mas o Senhor vê o coração." O que Deus está vendo no seu coração agora? Que potencial ele enxerga que talvez nem você mesmo tenha descoberto ainda? Neste vídeo, vou compartilhar com você os sinais de que Deus está te escolhendo agora mesmo para um propósito especial. Estes sinais são baseados nas Escrituras e na experiência de muitos que passaram pelo processo de separação divina ao longo da história. Se você reconhecer 3 ou mais desses sinais na sua vida atual, saiba que não é por acaso que você encontrou este vídeo hoje. É parte do chamado, é parte do despertar, é parte do plano divino se desenrolando na sua vida. Vamos começar. O primeiro sinal de que Deus está te escolhendo agora é uma inquietação espiritual inexplicável. É quando você começa a sentir que algo está faltando, mesmo que sua vida pareça completa pelos padrões do mundo. Você tem sentido uma sede que nenhuma conquista material parece saciar? Um vazio que nem relacionamentos, nem sucesso profissional, nem entretenimento conseguem preencher? Uma pergunta persistente de: deve haver algo mais que isso? Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, lemos que Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Quando Deus começa a te escolher, Ele intensifica esse anseio. É como se Ele girasse um botão no seu espírito, aumentando sua sensibilidade para o eterno. Esta inquietação não é um castigo, é um presente. É Deus chamando sua atenção, despertando você do sono espiritual, preparando-o para receber algo novo. É como a dor de um músculo crescendo, desconfortável, mas sinal de desenvolvimento. Os grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia passaram por isso. Moisés sentiu isso no palácio egípcio. Davi sentiu isso enquanto pastoreava ovelhas. Paulo sentiu isso mesmo sendo um fariseu respeitado. Se você está sentindo essa inquietação, não a ignore. Não a silencie com distrações. Essa inquietação é o primeiro toque de Deus na sua vida, dizendo: estou te separando para algo novo. O segundo sinal de que Deus está te escolhendo são as sincronicidades divinas, aqueles encontros aparentemente casuais, aquelas coincidências que parecem orquestradas demais para serem apenas sorte. Em Romanos 8:28, Paulo nos diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Quando Deus está te escolhendo, Ele começa a reorganizar circunstâncias ao seu redor. Você tem notado padrões estranhos ultimamente? Números que se repetem, pessoas que aparecem na sua vida no momento exato em que você precisava delas? Mensagens, versículos ou palavras que parecem te seguir, aparecendo em diferentes contextos, como se estivessem te perseguindo. Estas sincronicidades não são coincidências, são coordenadas divinas. É como se Deus estivesse costurando uma tapeçaria e você começasse a ver os primeiros padrões emergindo. Pense em Esther, que foi posicionada como rainha para um momento como este. Pense em Ruth, que por acaso foi parar no campo de Boaz. Pense em José,
cujos sonhos pareciam loucura até que os eventos começaram a se alinhar exatamente como Deus havia mostrado. Quando essas sincronicidades começam a se multiplicar na sua vida, preste atenção. Deus está movendo as peças no tabuleiro. Ele está criando convergências. Ele está alinhando o seu caminho com seu propósito divino. O terceiro sinal é uma súbita e intensa atração por conhecimento espiritual profundo. Quando Deus está te escolhendo, Ele desperta em você uma fome pela verdade que vai além do básico. Em Oséias 6:3 lemos: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. E em Provérbios 25:2, é glória de Deus ocultar certas coisas, é glória dos reis investigá-las. Você tem sentido um desejo inexplicável de mergulhar mais fundo nas Escrituras, de ir além das mensagens dominicais simples, uma atração por livros, estudos ou ensinamentos que exploram as camadas mais profundas da revelação divina? Esta fome não é apenas curiosidade intelectual, é preparação espiritual. Deus está expandindo sua capacidade de receber. Está te equipando com o conhecimento que você precisará para a missão que está por vir. Quando Daniel foi escolhido, ele recebeu compreensão de visões e sonhos. Quando Bezalel foi escolhido para construir o tabernáculo, ele foi preenchido com habilidade, inteligência e conhecimento. Quando os discípulos foram escolhidos, Jesus lhes disse: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Se você está experimentando essa atração por conhecimento espiritual mais profundo, se você tem se encontrado acordado até tarde, lendo, estudando, buscando compreender mistérios que antes nem te interessavam, saiba que Deus está preparando sua mente e seu espírito. Ele está construindo em você a fundação de sabedoria necessária para o que vem a seguir. Antes de continuarmos, quero pedir algo especial. Se você está sentindo essa conexão com o que estou falando, se algo dentro de você está ressoando com essas palavras, deixe um comentário dizendo: eu confio em ti, Deus. Não é apenas um comentário, é uma declaração de fé, uma confirmação para as forças espirituais de que você está atento ao movimento divino na sua vida. É um primeiro passo de obediência e reconhecimento do que Deus está fazendo. O quarto sinal de que Deus está te escolhendo é uma compaixão aumentada pelo sofrimento alheio. De repente, você começa a sentir a dor dos outros de uma forma que não sentia antes. Jesus, em Mateus 9:36, ao ver as multidões, teve compaixão delas porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. A palavra grega para compaixão aqui significa literalmente ser movido nas entranhas, uma reação física, visceral ao sofrimento dos outros. Você tem chorado por pessoas que nem conhece? Tem sentido o coração apertado ao ver notícias de sofrimento? Tem acordado no meio da noite com uma pessoa específica em mente, sentindo uma urgência inexplicável de orar por ela? Quando Deus está te escolhendo, Ele começa a compartilhar seu coração com você. E o coração de Deus é profundamente compassivo. Ele sente cada lágrima, cada dor, cada suspiro de sua criação. Moisés sentiu isso ao ver o sofrimento dos hebreus no Egito. Jeremias sentiu isso ao ponto de ser chamado o profeta chorão. Paulo sentiu grande tristeza e constante angústia pelo seu povo. Esta compaixão aumentada não é apenas sentimentalismo, é um chamado à ação. É Deus plantando em você as sementes do seu ministério futuro. Pois onde está a sua maior compaixão, geralmente está a sua maior missão. Se você tem sentido essa compaixão intensificada, não a ignore, não a racionalize, não a silencie. É o coração de Deus batendo dentro do seu peito, mostrando a você por quem e para quem você foi escolhido.
O quinto sinal de que Deus está te escolhendo são as provações intensificadas. Quando Deus tem um propósito especial para alguém, geralmente o coloca primeiro em um processo de refinamento. Em Zacarias 13:9, Deus diz: essa terceira parte farei passar pelo fogo, refiná-la-ei como se refina a prata, e prová-la-ei como se prova o ouro. E em 1 Pedro 4:12, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Você tem enfrentado lutas intensas recentemente? Desafios que parecem testar os limites da sua fé? Situações que estão expondo todas as suas fraquezas e vulnerabilidades? Portas que antes estavam abertas agora parecem fechadas, forçando você a buscar novos caminhos. Estas provações não são punição, são preparação, não são rejeição, são refinamento. É o processo pelo qual Deus remove as impurezas e fortalece o seu caráter para o chamado que está por vir. José passou por anos de escravidão e prisão antes de sua elevação. Davi enfrentou perseguição e exílio antes de se tornar rei. Paulo enfrentou naufrágio, prisão e espancamento como parte de seu ministério. Se você está passando por um vale da sombra da morte, agora, não desista. Não interprete isso como abandono divino. Pelo contrário, pode ser o sinal mais claro de que Deus está te preparando para algo extraordinário. Como C.S. Lewis disse, Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. Ela é o seu megafone para despertar um mundo surdo. O sexto sinal é uma crescente sensação de propósito maior. É a convicção profunda de que você não está aqui por acaso, que há algo específico que você deve realizar nesta terra. Em Jeremias 1:5, Deus diz: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. E em Efésios 2:10, Paulo escreve que somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus para fazer boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Você tem sentido uma insatisfação com a vida comum? Um desejo ardente de deixar uma marca neste mundo? Uma convicção de que há uma razão específica pela qual você está aqui, neste tempo, neste lugar, com suas experiências e dons únicos? Esta sensação de propósito não é ego ou ambição mundana. É o eco do chamado divino começando a ressoar no seu espírito. É a percepção crescente do porquê você foi criado. Esther percebeu isso quando Mordecai lhe perguntou: quem sabe, se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Neemias sentiu isso quando ouviu sobre os muros destruídos de Jerusalém. Paulo entendeu isso quando declarou: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se você tem sentido essa convicção crescente de propósito, essa sensação de que há algo específico que deve realizar, algo além de apenas existir e sobreviver, saiba que Deus está revelando gradualmente o seu chamado. Ele está despertando em você a consciência da sua missão. O sétimo e último sinal é uma paz interior inexplicável em meio ao caos externo. É uma serenidade profunda que desafia as circunstâncias. Em Filipenses 4:7, Paulo descreve isso como a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E em João 14:27, Jesus promete: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Você tem experimentado momentos de tranquilidade inexplicável, mesmo quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando? Uma certeza profunda de que, apesar das aparências, tudo vai ficar bem? Uma calma que surpreende até você mesmo em situações onde o pânico seria a resposta natural?
Esta paz não é negação ou apatia, é sobrenatural. É a presença de Deus ancorando sua alma enquanto as tempestades rugem ao redor. É a confirmação divina de que você está exatamente onde deveria estar, mesmo que o lugar seja desafiador. Daniel experimentou essa paz na cova dos leões. Paulo e Silas cantavam na prisão à meia-noite. Os 3 jovens hebreus permaneceram serenos diante da fornalha ardente. Se você tem sentido essa paz inexplicável em tempos de turbulência, saiba que é um dos sinais mais claros de que Deus está com você de uma maneira especial. É a confirmação de que você não está caminhando sozinho, que há uma mão divina guiando seus passos, mesmo quando o caminho parece obscuro. Se você identificou vários desses sinais na sua vida, a pergunta que surge é: como responder a esse chamado divino? Como cooperar com o processo de escolha que Deus está realizando em você? Primeiro, cultive a disposição de ouvir. Em 1 Samuel 3:10, o jovem Samuel responde ao chamado divino dizendo: "Fala, pois o teu servo está ouvindo." Esta deve ser nossa primeira resposta, uma postura de escuta atenta. Reserve tempo diariamente para o silêncio, para a oração contemplativa, para a meditação nas Escrituras. Desligue as distrações. Crie espaço para ouvir a voz suave e delicada de Deus. Segundo, aceite o processo de preparação. Em Isaías 49:2, o profeta diz: "Ele fez da minha boca uma espada afiada. Na sombra da sua mão, ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e me escondeu na sua aljava." Note que há um tempo de estar escondido, um tempo de ser polido, um tempo de preparação na sombra, antes do momento de ser usado. Não tenha pressa. Não tente pular etapas. Confie no processo. Terceiro, busque confirmação na comunidade. Provérbios 11:14 nos ensina que na multidão de conselheiros há segurança. Compartilhe o que está sentindo com pessoas maduras espiritualmente, que possam ajudar a discernir e confirmar o que Deus está fazendo em você. Quarto, comece a partir de onde você está. Em Zacarias 4:10, lemos: "Quem despreza o dia das coisas pequenas, não espere pelo grande chamado para começar a servir. Seja fiel no pouco, nas oportunidades que já estão diante de você, e finalmente, renda-se completamente. Como Maria, que diante do chamado para ser a mãe do Messias, respondeu: "Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra." O chamado de Deus sempre requer rendição, a disposição de dizer sim, mesmo quando não compreendemos completamente, mesmo quando o caminho parece assustador ou incerto. Meus queridos irmãos e irmãs, se você reconheceu vários desses sinais na sua vida, saiba que não é por acaso que você está assistindo este vídeo hoje. Deus está trabalhando em você, escolhendo você, separando você para um propósito divino. Este processo de escolha não significa que você é melhor do que os outros. Significa que você tem uma responsabilidade, um chamado específico, uma missão a cumprir. Como dizia Tio Ben para Peter Parker, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Não tenha medo do que está por vir. O mesmo Deus que te chama também te capacita. O mesmo Deus que te escolhe também te equipa. Como ele disse a Jeremias: "Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo." Se este vídeo tocou seu coração, se você sentiu que estava falando diretamente com você, compartilhe nos comentários quais sinais você tem experimentado. E se ainda não comentou, eu confio em ti, Deus. Faça isso agora como uma declaração de fé. Inscreva-se no canal para mais mensagens como esta.
Ative o sininho para ser notificado quando novos vídeos forem lançados. E compartilhe este vídeo com alguém que você sente que pode estar passando pelo mesmo processo de escolha divina. Lembre-se sempre, ser escolhido por Deus não é principalmente um privilégio, é uma responsabilidade. Não é para status, é para serviço. Não é para elevação pessoal, é para o benefício de muitos. Como disse Jesus, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Até o próximo vídeo.